Estou batendo um papo com o governador do estado do Acre, Tião Viana. Governador, neste bloco quero falar um pouquinho de política. Vamos lá. A última pesquisa, a Tribuna Data Control, apontou os seguintes números. Tião Bocalon, do PSDB, mantém a dianteira e ele se mantém nessa faixa dos 44%, 45% das intenções de voto. Marcos Alexandre subiu de 7 da última pesquisa para 16 agora. E os demais candidatos se mantêm ali mais ou menos naquela faixa intermediária. Como é que o senhor avalia os números desta campanha e, inclusive, os números do Marcos Alexandre? Olha, um momento pré-eleitoral desse, a gente tem que ter primeiro muita humildade, muita serenidade e saber que o grande juiz é o cidadão. É ele que vai dar a sentença para a democracia, para a vida da comunidade, para as futuras gerações. Eu, pessoalmente, acredito muito no valor que tem um processo eleitoral, a consciência política do eleitor e a responsabilidade dele de conduzir o futuro. E a nossa regra enquanto movimento político com o nosso pré-candidato Marcos Alexandre é muita humildade, muito trabalho, seja simples no apresentar os seus sonhos, as suas causas, a sua vontade de ser o novo dentro de Rio Branco, de respeitar tudo que está feito pela gestão do prefeito Angelim, de respeitar as coisas que foram corretas no passado do Acre, mas construir um futuro para gerações que não tiveram oportunidade, que tem milhares e milhares de pessoas que não tiveram oportunidade de fazer parte da economia, da qualidade de vida, de um processo de renda, de emprego, de educação, como a gente sonha ainda. Então precisa muito trabalho e muita política correta. Então o que eu acho? Acho que o candidato que está à frente, o candidato do PSDB, ele tem uma tendência a ficar na faixa dos 40 para cair. É o que os números estão mostrando, é menos do que ele teve na disputa da eleição comigo. E o Marcos Alexandre, que era um completo desconhecido, já tem uma referência para mais de 16%, isso é um índice maravilhoso, porque eu acho que a população vai ver o movimento dos candidatos mesmo, a partir das convenções que vão se dar no mês de junho. A partir daí é que você espera uma apresentação oficial, uma demonstração da feição do candidato, que programa, que debate, o que está acontecendo na vida do Estado. Então eu, graças a Deus, o nível de aprovação que a população tem dado, que segundo o doutor Marcos Coimbra, da Vox Populi, é o que há de melhor avaliação hoje no Brasil, eu entendo que a população está me aconselhando a apresentar junto com toda a equipe de governo, com todos os secretários dos municípios que estão trabalhando um projeto que o Acre pode aprovar. Então, mas com humildade, com responsabilidade, mostrando que se houve um passado de 98 para trás, que houve um enorme prejuízo na história política do Acre, por N razões, sem querer aqui fazer caça às bruxas, mas havia um desânimo com o futuro do Acre e de 99 para cá um sentimento de esperança e confiança com o futuro do Acre. Como é que nós vamos traduzir este momento em renovação, em ser um novo para fazer a política que a população do Acre está querendo, naquilo que ela mais está precisando. Então essa humildade é que vai ser determinante. Eu acho que o Marcos está indo muito bem, graças a Deus, porque ele reúne as melhores qualidades de quem não se apresentou por poder na disputa de um processo pré-eleitoral, mas foi convidado para poder servir a população de Rio Branco. E assim nos outros municípios nós temos trabalhado. Para se chegar ao nome do Marcos Alexandre, houve todo um processo de convencimento dentro da Frente Popular, mas houve um desgaste, claro, com a deputada Perpétua Almeida. Eu queria ouvir do senhor, por que os líderes da Frente Popular decidiram que Marcos Alexandre é melhor candidato do que a Perpétua? Olha, não se trata de ser melhor candidato do que a Perpétua. Ali, o que você tem? A Perpétua exerceu o mais sagrado direito, como qualquer cidadão do Acre, filiado a um partido tem, de apresentar o nome como candidato. Um direito sagrado que a democracia oferece para o ambiente de entendimento das pessoas. Outras pessoas apresentaram. Ciba Machado, Daniel Zen perguntou se podia ser, Irailton perguntou se podia ser. Se cogitou e algumas o deputado pessoas, Ney Amorim também, e outras pessoas pensaram que o Marcos Alexandre podia contribuir com esse processo, por ser um técnico engenheiro, e foi evoluindo um processo. A Perpétua se mostrou resignada e decidida a lutar pela vaga que tinha um direito democrático dela, mas o consenso da maioria foi pelo Marcos Alexandre. Então, eu acho que é um processo natural. Você não pode querer que não tenha disputa, senão não tem democracia interna. Agora isso se dá num ambiente de respeito, de compreensão, e agora é construir o melhor ambiente para que a deputada Perpétua possa
ter oportunidade de se sentir tão importante como a história dela diz que ela é dentro da Frente Popular. E eu sei que ela se sente com a importância histórica dentro do nosso projeto. Por isso que ela reivindicou. E nós temos que demonstrar esse respeito por ela. No dia a dia, nas atividades, sem nenhum tipo de ranço, sem nenhum tipo de atitude emocional nas relações. Então, estou muito confiante. O PCdoB é um partido que gestou a democracia no Acre junto com a gente, na redemocratização, e afirma os melhores valores para as futuras gerações do Acre junto com a gente. O pré-vice do Marcos Alexandre já está definido, mas eles ainda são pré-candidatos. O professor Márcio Batista, eu questionei sobre a militância do PCdoB engajada nesta pré-campanha e, posteriormente, na campanha dele e de Marcos Alexandre. Porque, governador, eu ouvi de alguns militantes do PCdoB que não fariam campanha para Marcos Alexandre por estas rugas criadas neste processo de disputa interna com a Perpétua. Como é que o senhor pretende, com a sua liderança, com a liderança de Jorge Viana, resolver essas questões internas? Olha, nós trabalhamos, o Marcos está se apresentando como um líder constituído por ele. Os partidos democráticos fizeram um convite. E ele tem a responsabilidade de apresentar os seus ideais, os seus propósitos, a sua competência, a sua vontade de servir a população e ser um líder constituído por ele. Não está na sombra de ninguém. Tem que ser assim, o melhor processo de constituir lideranças. E o PCdoB, por sua vez, é convidado, como todos os partidos são, para participar desse belo processo democrático. Nós queremos mais líderes, nós queremos renovar, nós queremos novos líderes dentro do nosso campo. Porque imagina o Lula o que está fazendo lá em São Paulo, quer que o Fernando Haddad seja o novo dentro do PT lá de São Paulo e ganhe a eleição dos tucanos lá. Nós queremos aqui que o Marcos Alexandre. Então, o PCdoB, eu não vejo esse problema com a militância. Eu acho que tem pessoas que têm direito de ter ficado chateadas. Como se não tivesse sido o Marcos Alexandre, alguns do PT ficariam chateados, mas a gente vai dialogando, vai tentando, respeitando o momento das pessoas, buscando mostrar que o mais importante é representar bem o interesse da população. Partido é para servir, partido é para construir futuro, não é para disputar o poder pelo poder. E eu acho que o PCdoB tem essa responsabilidade, esse entendimento, e nós vamos caminhar com a devida serenidade sobre isso. É verdade que o senhor comemorou quando soube da pré-candidatura do deputado Jamil Asfuri do DEM, principalmente porque ele dividiria os votos ali do Bocalon, enfim. É verdade que o senhor, inclusive, teria liberado os deputados da base governista que são evangélicos para apoiar o Jamil Asfuri. Isso é verdade, governador? Não. Na verdade, eu não liberei ninguém para apoiar Jamil, porque, primeiro, que eu respeito muito a autonomia dos mandatos. Agora, que há uma crise instalada na oposição de relacionamento, há. Você vê que eles não conseguem convergir para uma unidade política. Eles brigam toda hora, eles se atacam, se agridem, são dossiês colocados de uns contra os outros. É o risco de... O candidato do PMDB disse, não, se eu não chegar aos 30% em junho, eu vou desistir da pré-candidatura, informaram isso pela imprensa. Ele não saiu dos 3 ainda. Aí está a crise, se vai desistir ou não vai. Aí o nome que ele queria vice, o tenente-coronel não aceitou. As informações que me chegam que você ele já estaria pensando ainda, então, não? Aí agora está uma briga da direção do PSDB com o próprio PSDB. Aí está uma briga se vai ou não haver um apoio mais expressivo ao deputado Jamil. Primeiro que eu não diminuo a importância e o valor de ninguém. Acho que o deputado Jamil Asfuri é um parlamentar que cumpre bem o seu papel legislativo, é oposição bem posicionado, coerente, faz suas críticas ao governo, faz parte do jogo democrático e entendo que ele quer ampliar o seu leque de alianças. E ele colocou como base a comunidade evangélica, base de um eleitorado seu. É vinculada à Igreja Assembleia Batista do Bosque. A Igreja Batista do Bosque. A Igreja Batista do Bosque, melhor dizendo. E ele está procurando um leque de alianças. Então, se você disser, olha, é melhor uma candidatura que fortaleça agora a base do deputado Jamil Asfuri, isso embaralha o jogo. Claro que embaralha o jogo todo da eleição. Agora, isso quem decide é o eleitor. Nós não podemos ficar nesse movimento. Ele quer ampliar suas alianças, quer, com a base evangélica. Nós vamos tentar o diálogo e o apoio da comunidade evangélica, comunidade católica, vamos. Essas coisas não tem. Nós não queremos o voto dos evangélicos para ganhar uma eleição. Nós queremos que a comunidade evangélica, que reúne bons valores, que prega um cristianismo que eu respeito profundamente dentro das suas igrejas, possa acreditar no nosso projeto político. Como queremos que a Igreja Católica, que é a igreja que eu participo no meu dia a dia,
possa acreditar nos valores e no projeto da Frente Popular. Mas então, esse é o debate. Certamente. O senhor concorda que grandes lideranças evangélicas acabaram se afastando deste projeto da Frente Popular? E o que o senhor faria para tentar resgatar estes apoios? Olha, eu te digo assim com muita tranquilidade, que eu tenho absoluta certeza que hoje nós temos a maioria das direções evangélicas com muita simpatia, com muito respeito pelo que está acontecendo dentro do governo e valorizando. Então, eu acho que hoje a maioria dos dirigentes das comunidades evangélicas fez uma opção já de muita aproximação com o governo e o governo com eles, porque é uma relação que não é pelo poder da igreja, como eu digo, é porque nós acreditamos que com o apoio deles nós temos credibilidade para defender bons projetos para a nossa população, como temos dos católicos, da comunidade do Alto Santo, das comunidades que têm outras origens religiosas, porque elas também apresentam valores morais no seu cotidiano com seus membros. E se esses valores morais são bem apresentados pelo governo, se as boas práticas estão ocorrendo, por que não contar com esse apoio? Isso não é aparelhar, isso é criar uma identidade. Eu estou muito otimista com esse relacionamento. Vou fazer aqui a primeira pergunta dos internautas, a gente vai conversando aqui, o tempo vai passando. É o seguinte, o Neudes Pereira faz a seguinte pergunta: senhor governador, por que o governo não faz uma consulta, uma votação junto ao povo para escolher alguns secretários? O que o senhor tem a dizer também sobre certos jornais que estão circulando na cidade chamado O Terminal, falando muitas acusações sobre sua gestão? Será uma armação da oposição? Enfim, são duas perguntas que o Neudes Pereira faz aqui. A primeira, eu acho que ele está descontente com alguns secretários, e outra coisa, ele fala desse jornal. Eu acho que o Neudes tem uma preocupação e um direito a uma crítica justa que ele exerce, mas você imagina, se eu não puder, porque isso é uma equipe de governo, é como um time. Você escala e você vai tentando treinar a turma para dar certo tudo, para cumprir as metas que foi o pacto moral que você fez com a sociedade. Então, qual é o plano, qual é a meta, qual é o prazo que cada secretário vai cumprir? É claro que num conjunto de secretários, alguns não vão corresponder. E eu digo, a minha maior preocupação é no atendimento humano, é na simplicidade quando um cidadão chega numa secretaria, e o secretário tem que cuidar disso. A simplicidade de mostrar que aquilo pertence às pessoas, pertence ao povo, aquilo tem que servir, o resultado tem que ser um orgulho. E eu vejo o nível de aprovação das pessoas com o governo, isso me alegra muito. Agora, se eu deixar liberado assim para o cara, para todo mundo nomear, aí, meu amigo, todo dia vai ter secretário demitido e renovado, porque tem que ter um prazo para maturação. Então, eu peço essa compreensão a ele, que no conjunto ele vai ver que a gente está acertando muito. E um outro problema, a gente tem toda a tranquilidade de ouvir, que ele possa ir lá tomar um café comigo e dar uma opinião. Agora, quanto à outra pergunta do jornal, esse jornal que você falou aí, é um jornal que pratica a desonra, que tenta agredir, que tenta ofender, é um jornal de origem do PSDB, quer dizer, fica um jogo muito ruim, Alain, porque quem faz a política para agredir, para ofender, para desonrar é muito negativo. Você imagina se eu fosse dizer, olha, esse jornal ele está vinculado a processos que tem o crime de corrupção, de estupro, de sequestro de pessoas, mas eu prefiro não entrar nesse debate. Eu prefiro que a justiça faça esse debate. Agora eu não posso ficar calado da ofensa à minha honra. Então, quando a pessoa coloca uma mentira, me diga, o que eu tenho a ver com o secretário de Finanças do prefeito Angelim, que está há vários anos lá trabalhando com o prefeito Angelim, como secretário da Fazenda, e é um economista, com um grande padrão de qualidade, e ele me acusa disso ser nepotismo. Então, o que eu tenho a ver com a história dessa que não é no governo do Estado? Então, é preciso uma responsabilidade. Agora, se você disser, Tião, mas tem aí 3 parentes ou 4 seus que têm consanguinidade que estão no governo. Claro, o governo tem 42 mil servidores, como é que eu posso, pessoas que sempre trabalharam em governo, agora chegar a expulsar do Acre só porque tem uma consanguinidade? Mas o que eu fiz? Sempre agi assim. Pedi à minha chefe do Gabinete Civil que fosse ao Ministério Público e fosse o primeiro a pedir para o Ministério Público dizer se há algum caso de nepotismo nomeado por mim no meu governo. Porque eu não pratico nepotismo. Agora eu preciso que eu tenha o direito também de imaginar que se eu tenho mais de 200 pessoas vinculadas à minha família, será que 3 ou 4 que sempre participaram de governos, como servidores,
de uma função pública, de confiança ou não? Será que essas pessoas têm que ir embora do Acre? Ou por competência, que é o único critério que eu adoto sempre, elas têm o direito de trabalhar? Então, essa é uma questão muito tranquila para mim. Agora, eu não posso me julgar o direito de ficar nivelando uma política da violência e da ofensa. Porque esse jornal tem uma origem muito perigosa, origem do crime. Coisas ruins estão por trás desse jornal. Então eu não posso me nivelar por aí. Eu estou preocupado com as boas coisas do Estado do Acre, com a boa política, com a política ética e serena. Já que o senhor tocou nesse assunto, governador, a revista Veja faz alusão nesta última edição, e eu vou citar um pedacinho aqui da revista, se o senhor me permite, diz assim: além de 2 primos que atuam no DEPASA, um na Secretaria de Gestão Administrativa e outro na representação do Estado em Brasília, Tião Viana teria conseguido também uma boquinha para a irmã. Enfim, a revista faz esse tipo de alusão, governador, citando que o Estado paga mais de 600 mil por ano para parentes. O que o senhor tem a dizer sobre isso, governador? Olha, Alan, a gente sabe até quem gera esse tipo de infâmia. Eu sei quem foi blogueiro, que tem uma série de coisas. É o que eu digo, eu não posso entrar nesse ambiente negativo da infâmia, da desonra, da calúnia contra as pessoas. Agora, o que eu posso dizer? Minha irmã foi nomeada pelo ministro da Indústria e Comércio no governo anterior, antes de eu ser governador, não tem nenhuma relação de nomeação comigo, então não pratiquei nepotismo. Os casos que você cita aí não configuram nepotismo. Eu pedi ao Ministério Público, como já disse, para averiguar se tiver um caso, eu seria o primeiro a demitir, porque eu obedeço à lei, eu cumpro a lei. Agora não se pode, com isso, tratar uma questão de natureza administrativa. Qual é o meu critério ao nomear qualquer pessoa? Competência, responsabilidade, história limpa e poder servir a população do Estado. Essa é a minha preocupação. Não pratiquei nepotismo e pedi ao Ministério Público averiguasse, através do meu gabinete civil, se apontar um caso sequer, serei o primeiro a fazer a demissão. Agora, não posso ser vítima da infâmia e do ataque que procura ofender um trabalho meu com 42 mil servidores que eu zelo e prezo tanto no Acre, que lutaram para servir esse Estado. Muito bem, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas, inclusive dos internautas, ao governador Tião Viana, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.